Olá, recentemente eu assisti Faça Ela Voltar, novo filme de terror da dupla de diretores Denis e Michael Philippou, que é o segundo filme deles. O primeiro foi Fale Comigo, foi um sucesso e uma puta de uma surpresa. Vou falar um pouco sobre os dois, porque eu acho que é uma oportunidade interessante para abordar ambos os filmes, mas principalmente porque eu ainda não consigo pensar em Faça Ela Voltar separado de Fale Comigo, e talvez isso aqui seja só um exercício para eu poder tentar fazer isso acontecer. Como eu disse, Fale Comigo foi uma puta surpresa quando ele foi lançado lá em 2022. Foi um filme que eu vi o pessoal na internet comentando bastante sobre e falando muito bem, e despertou curiosidade. Eu entrei no cinema sem saber absolutamente nada, assim, como tem que ser, né? Idealmente. Lembro de ficar extremamente estarrecido com tudo que estava acontecendo, para onde que a história estava me levando, e tudo que era apresentado ali em tela foi chocante, foi algo que eu achei muito corajoso e um frescor muito bom para, sei lá, filmes de terror no geral. No filme a gente tem alguns adolescentes lidando com questões traumáticas de uma forma bem contestável, mas especialmente a personagem principal, que se chama Mia, que na história acaba de perder sua mãe. Quando surge um objeto que pode fazer uma conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, Mia se vê numa possibilidade de poder falar com sua mãe novamente e estar com a sua mãe novamente. Isso para dizer o básico. Fale Comigo é um filme bem autêntico, como eu falei, ele é corajoso e, no fim das contas, ele é um parque de diversões para os diretores. O Michael e o Danny são australianos, eles começaram a aparecer um pouco mais ali no YouTube, tipo, brincando com um monte de coisa, e eles trabalharam em alguns outros filmes ali só para fazer um portfólio, um currículo, até conseguirem viabilizar também seu primeiro filme. Eles trabalharam em outros filmes da indústria, como, por exemplo, Babadook. E assim, o Fale Comigo, por si só, ele é um ótimo cartão de visita. Ele não só mostra o quão qualificados os dois são para fazer tipo, o que eles quiserem no gênero de terror, mas também o quanto eles conseguem se divertir fazendo o que eles estão fazendo. É impressionante o quanto o Fale Comigo te joga de um lado para o outro, o quanto a história acaba sendo envolvente e como eles conseguem adicionar alguns elementos de terror e sobrenatural em volta de uma história que não necessariamente seria sobre isso. Porque no fim das contas, o drama que os personagens vivem, especialmente a Mia, um luto, uma sensação de perda, uma falta muito grande de alguma coisa que sempre foi substancial para a vida dela. E o terror por si só, o elemento de sobrenatural por si só, ele vem para poder tentar traduzir pra gente o que aquela pessoa tá sentindo e daí sim levar a história pra frente. Eu acho extremamente curioso que os Daniel, né, os irmãos Daniel, mentira, eles nem são irmãos, mas os caras que dirigiram Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eles também começaram no YouTube, dirigiram vários videoclipes e tal, e eles foram tipo para um caminho completamente oposto, que não necessariamente o terror, né, aquela coisa maluca, aquela coisa tipo bem YouTube mesmo, de muita coisa acontecendo e o caralho. Então, eu acho curioso a gente observar que o Danny e o Michael Philippou, eles vieram do mesmo background, digamos assim, em termos de tradução de vídeo para alguma plataforma, mas eles acabaram tomando um caminho diferente. Fale Comigo é excelente, a essa altura eu imagino que todo mundo já deve ter visto, mas caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo demais, porque é uma puta de uma surpresa e é um filme muito interessante, é um filme delicioso e, enfim. Os temas de luto e você tentar lidar com perdas e traumas como um todo, eles se repetem em Traga Ela de Volta, ou Faça Ela Voltar. Acho que é Faça Ela Voltar que ficou, né? A gente sabe, principalmente vendo muitos filmes de terror, que it's all about trauma. It's a movie about trauma. It's a movie about trauma. The 2018 movie obviously was a movie about trauma. The whole last movie was a study in trauma. E a intenção de explorar essas coisas com um pano de fundo servindo de morte, trazendo elementos de sobrenatural, tipo, é algo que rola no gênero de terror desde muito tempo e funciona em alguns casos. É algo apelativo e algo que acaba sendo interessante e acaba sendo, não é nem revigorante em si, mas que sempre traz um frescor dependendo da forma como você aborda as coisas. Em Faça Ela Voltar, felizmente, é uma das situações em que funciona muito bem. Se a gente for parar pra pensar, o luto em si nada mais é do que o amor em uma das suas formas mais cruéis e difíceis de lidar. O não ter
não ver, não sentir, não estar, a não repetição, justamente, a não vida, tá ligado? A não presença, faz a gente se identificar muito com o que qualquer personagem tá vivendo. Qualquer personagem que aparece em tela, por exemplo. Até porque a gente sabe que se você não passou por isso, uma hora você vai passar, tá ligado? E eu não falo nem só de morte em si, mas a sensação de perder alguém, a sensação de não ter mais alguém na sua vida, ela é congelante, ela é desesperadora e por vezes ela faz a gente tomar algumas decisões que são não só questionáveis, mas que são até complicadas de explicar. E é muito particular de cada indivíduo como que você vai lidar com isso. E isso dá pano para manga para muita história. Você negar, seguir em frente, negar a realidade, buscar mecanismos quaisquer que sejam, a fugir dessa realidade à medida que a gente percebe que nem sanidade a gente tem mais, é muito complicado. E em Faça Ela Voltar, é onde eu acredito que, enquanto, principalmente escrita, eles trabalham esses conceitos muito melhor do que no filme anterior. E eu adorei esse filme. Eu adorei esse filme, adorei. Acho que tanto o Fale Comigo quanto o Faça Ela Voltar, eles têm algumas diferenças muito grandes na condução da história, em abordagem também de alguns desses temas, apesar de ter esse pano de fundo não só de sobrenatural, mas de lidar com trauma, lidar com morte, lidar com perda como um todo. Rapidamente a gente acompanha a história da Piper e do Andy. Eles são dois irmãos que já perderam a mãe, agora eles perderam o pai. A Piper é cega e o Andy, sendo seu irmão mais velho, ele toma conta dela da melhor forma que ele consegue, mesmo que ele não seja maior de idade e tal, ele é uma figura de muita segurança para ela, ele é uma figura até paterna para ela, a gente consegue dizer. Nesse meio termo, como o Andy ainda não é maior de idade, eles acabam sendo mandados para uma casa de uma família adotiva, onde a chefe da família, né, é a Laura, interpretada pela Sally Hawkins. A personagem da Sally Hawkins talvez seja a figura central do filme. Isso é um pouco contestável. Eu gostaria que ela não fosse exatamente a figura central do filme, mas no fim das contas ela é. Assim, eu tenho a tendência muito grande em dizer que ela é a vilã do ano, apesar de não necessariamente ela ser uma vilã, mas eu acho que cara, é um dos personagens mais fudidos e bem trabalhados que eu vi no cinema esse ano. E é bizarro a gente acompanhar cada passo que a personagem dá e como a história desse filme se move detrito ao que ela faz. A Laura acabou de perder a filha dela também, e ela tá tentando lidar com isso da melhor forma que ela consegue. E justamente o que a gente vai ver ao longo do filme são esses métodos que ela tem para poder lidar com traumas e o quanto esses métodos são nocivos, malucos, perigosos, criminosos, danosos para um caralho. Esse filme é extremamente desconfortável de assistir, a experiência que você passa ali sentada na sala de cinema durante a 1h30 dele é muito desconfortável, é muito desconfortável e é muito desconfortável, tá ligado? E é por isso que eu gostei tanto. O que o Danny e o Michael Philippe fazem, para onde eles levam as situações, como eles constroem cada segundo da história, é aí que você consegue ver o quanto a habilidade de escrita deles melhora, sobe pelo menos uns 2, 3 degraus em relação ao filme anterior. Você pensar em cada situação e aonde isso vai levar os personagens e, principalmente conseguir ver o quão criativo as coisas são, no nível de você ficar roendo a unha e falando, cara, eu não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando nisso. A gente já tem, um costume de ver, principalmente em filme de terror, em falar com a tela, né, em, ficar julgando os atos dos personagens e puta que pariu, como você é burro, por que você não sai correndo? Ah, o assassino tá atrás de você e tal. Essas coisas funcionam até certo ponto, porque elas são clichê e a gente sabe que clichê funciona. Mas a tua habilidade principal enquanto escritor, enquanto roteirista, enquanto a puta que te pariu, é fazer o espectador entender por que aquele personagem tá tomando aquela decisão, sem necessariamente julgar, sem que o espectador julgue o que ele tá vendo, e só fique completamente angustiado e com o cu na mão conforme a história vai se desenrolando. E pra mim esse é o ponto alto do filme, porque os personagens eles parecem extremamente vivos, cara. Eles parecem, gente de verdade, tá ligado? São burros, são questionáveis, são maldosos, são maliciosos e o cacete a quatro, mas eles parecem vivos. Isso torna, a história totalmente crível. Os elementos e discussões de perda, de saudade, que eu comentei antes, o não ter, o não estar, são
muito mais emocionais também do que o filme anterior, tá ligado? E o nível de extrapolação aqui, ele é muito maior do que em Fale Comigo. Em Fale Comigo você tem um elemento sobrenatural, tipo, como porta de entrada, de uma forma muito mais contida. Aqui eles chutam o balde e falam, não, vamos brincar, tá ligado? Vamos subir um degrau a mais, vamos fazer, tipo, uma coisa muito mais incômoda e vamos fazer uma coisa, tipo, muito menos tranquila, digamos assim. O gore nesse filme, ele é inacreditável, cara. Ele é extremamente desconfortável, nem de gore eu gosto, mas assim, eu falo isso com um sorriso no rosto, porque quando o negócio é bom, a gente tem que dar o braço a torcer, a gente tem que ficar feliz com isso. Puta, sei lá, cada atitude que a personagem da Sally Hawkins toma, não é nem questionadora, é repugnante, tá ligado? Você fica com ódio, mas você entende, sabe? Você entende que, tipo, aquela personagem em si, ela tá passando por traumas e tal, mas que o principal objetivo dela, ele é tão concreto na cabeça dela que faz muito sentido, tipo, ela seguir por esse caminho. E ela seguir por um caminho completamente imoral, sabe? Onde a sanidade dela vai sendo perdida e onde, tipo, ela vai arrastando um monte de gente junto com ela. É porque, teoricamente, os fins vão justificar os meios, tá ligado? Pra uma pessoa desesperada, é foda. E o filme tem um peso emocional que, pra mim, funcionou muito, muito bem. Eu vi algumas críticas na internet falando sobre esse filme, falando que a história não é tão envolvente, que o peso emocional é justamente o que tira algumas dessas pessoas da história, e eu discordo completamente e com veemência em relação a isso, porque pra mim é o que mais me pegou, é o que mais faz sentido e é o diferencial principal em nível de desenvolvimento de escrita do filme como um todo. Sim, Fale Comigo. Eu tive a sensação de compreender o que a personagem estava passando, entender, tipo, as atitudes que estavam levando ela a fazer o que ela faz. Aqui eu não só compreendo, mas eu entro num estado de... Não é nem empatizar, eu não sei, não tem palavra pra isso, tá ligado? Mas eu falo, não é isso aí. Sabe, é isso aí, tipo, ela vai fazer isso mesmo, tá ligado? Vai destruir a vida de um monte de gente, mas ela quer chegar no objetivo final dela, que é ter a filha de volta. Viver com a filha de novo. A personagem da Sally Hawkins, ela é perversa, ela é maluca, ela é macabra e é uma performance de uma vida que ela tá dando aqui, tá ligado? Sério, é um nível de maturidade a nível de escrita dos diretores, e dá pra gente ver que eles estão num puta momento, sabe? O quanto eles conseguem fazer justamente esses personagens estarem vivos e a gente acreditar nisso, mano. É bizarro, cara, é bizarro. Eu adorei, adorei. O filme, assim, ele não é tão corajoso em tomada de decisões, principalmente pro final do filme, como ele resolve, tipo, amarrar as coisas e resolver as coisas. Eles vão escalando, escalando, escalando e poderia ser mais corajoso, poderia sim abrir esse parêntese aqui de que as soluções elas poderiam ser melhores, elas poderiam ser mais corajosas e pessimistas, como em Fale Comigo, mas eles vão totalmente pelo caminho, eu não diria contrário, né? Mas é um final um pouco mais agridoce ali, que dói. E eu acho lindo, lindo. A cena final desse filme é... Nossa, é bizarro, é lindo, é lindo, é lindo, lindo, lindo. É tão melancólico, é tão emocional, tipo, a forma como eles resolvem as coisas, tipo, você vê as paradas, tipo, escalando, 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 e você fala, porra, agora não tem volta, né? Agora, tipo, fudeu e vai fuder, tá ligado? E é isso. Mas eu acho que isso seria uma coisa muito fácil de ser feita, tá ligado? Seria uma coisa, tipo, muito simples e uma coisa até esperada. Justamente porque a resolução do filme anterior deles é dessa forma. E eles tomam outro caminho, cara. E eu fiquei extremamente feliz com isso. Eu vi gente na minha sessão que ficou meio... e não gostou, tá ligado? Mas eu adorei. Eu acho que faz todo sentido com os personagens em si. E eu vejo muito isso. Eu vejo muito essa questão de, tipo... Os personagens, eles estão tão vivos que eles estão falando por si só. Então é uma parada de, tipo... Porra, eu não posso dar esse fim pra esse personagem porque não cabe, sabe? Tipo, seria a mão do autor extremamente pesada na vida daquelas pessoas e porque elas estão vivas e porque elas vivem, que a gente vê isso em tela. Tem uma parte que eu só vou falar isso porque eu acho esse momento brilhante. Sério, que tesão. Mas a personagem da Sally Hawkins, em um momento ela quebra a quarta parede, tá ligado? Ela tá vendo um vídeo ali, uma fita e tal, e ela checa com a gente que tá vendo o filme se a gente meio que aprova isso ou não, tá ligado? Ela procura o olhar e aquilo fez da minha cabeça explodir
no cinema e eu fiquei com um tesão absurdo, e eu tô com um tesão absurdo só de pensar nesse filme até agora. Cara, e é isso. É um filme incrível. Infelizmente, eu não consigo falar mais do que isso. A trama tem muita coisa a ser discutida. Os elementos de sobrenatural são bizarros, estão incríveis e deliciosos. Eu recomendo de coração que vocês assistam o filme e, se der, vão no cinema. As sessões estão um pouco mais escassas agora porque o filme, eu acho que já tá pra sair de cartaz. Mas, pra mim, é um dos melhores filmes do ano até aqui.